Olá, pessoal. Vamos aqui para mais um vídeo de matemática. A gente vai falar sobre a introdução do conjunto dos números racionais. Temos como base o livro do 8º ano, A Conquista da Matemática. Eu sou o professor Ed Carlos Paixão. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ver aqui o primeiro capítulo da primeira unidade, conjunto dos números racionais. E diz: os números racionais são encontrados em diversas situações do cotidiano. Vamos ver algumas das situações. Aí temos algumas situações aqui, como, por exemplo, uma viagem. Mariana viajou com sua família para o Chile e, no dia 3, olha, ó, número natural, de julho de 2018, número natural, experimentou uma temperatura de menos 3 graus Celsius, número inteiro. Esses dois são números inteiros positivos, assim como números naturais, né? E esse aqui é o número inteiro negativo. Então, se você observar, eu tenho a representação de 3 números, e esses 3 números são racionais. Outro, nós temos aqui o Pedro precisava de uma TV nova. Pesquisou e encontrou uma TV de 40 polegadas por R$ 1.133,99. Ele negociou e conseguiu comprar em 5 vezes sem juros. Então, nesse caso aqui, eu tenho o número natural, que é inteiro positivo, o número natural, que é inteiro positivo, e aqui eu tenho o número decimal. Não é inteiro esse número, é o número decimal. Então, 3 representações de números diferentes, assim como esses aqui são totalmente diferentes também, e os 3 também representam o conjunto dos números racionais. E por último, nessa sala de aula aqui, ao que parece, diz: Paula está no 8º ano, em sua sala, há 30 alunos. As meninas correspondem a 2/3 da turma. Dessa quantia, 20% usam óculos. Então, nesse caso aí, nós temos esse número que é o número natural, que ele também é inteiro, né? Inteiro positivo. Só que esse aqui já não é um número natural e nem é inteiro, é uma fração. Então, esse outro, ele também é um número que não é natural e nem é inteiro. Ele é um número, nesse caso aqui, tem um valor percentual. O valor percentual pode ser representado através de uma fração centesimal. 20% ou 20 dividido por 100. Ok? Então, isso aqui também representa o conjunto dos números racionais. Certo? Aí, para quem não sabe, ó, 40 polegadas, só um adendo aqui, viu? Pode ser representado por 40 e essas duas aspas aqui. Toda vez que você vê isso aqui, você vai saber que é polegada. Por exemplo, celular de 5 polegadas, vai ser o 5 e essas duas aspas aqui também. Então, se você observar, nós temos aqui representação de números naturais. Está aqui o número natural, está aqui o número natural, está aqui natural, está aqui natural, está aqui natural. Que também são inteiros positivos. Aí, outro número inteiro, esse aqui, negativo. Quem é que não é inteiro? Esse aqui não é inteiro, 1.133,99. 2/3 também não é inteiro e 20% não é inteiro. Mas todos eles vão pertencer ao mesmo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Todo número racional é o resultado de uma divisão de números inteiros.
sendo o divisor diferente de zero. Isso aqui é interessante a gente saber. O divisor, que é a parte de baixo, jamais ela pode ser igual a zero. Ou seja, todo número racional pode ser escrito na forma de fração, certo? Forma de fração, onde esse número de cima, ele pode ser qualquer número inteiro. Qualquer número inteiro ele pode ser. O A pode representar. Agora, o B, ele só não pode ser representado pelo zero. Ele tem que ser diferente de zero. Não pode jamais ser igual a zero. Ok? Qualquer número que você colocar no denominador, vai ser possível de fazer uma divisão. Nunca vai ser possível fazer uma divisão por zero. Ok? Pois bem. Os números racionais positivos, negativos e o zero formam o conjunto numérico denominado conjunto dos números racionais. Esse conjunto é representado pela letra Q. Acho que vocês viram lá no começo, quando eu disse que ia falar sobre a representação desse conjunto. Então, é necessário que a gente saiba que é representada pela letra Q. Por quê? Porque o resultado de uma divisão é chamado de quociente, certo? Então, quociente começa com a letra Q. E para representar um conjunto, a gente vai escrever esse Q positivo e com uma barrazinha aqui. Só representa um conjunto se eu tiver essa barra, ok? Então, vamos ver aqui a reta numérica dos números racionais. Vamos relembrar como localizamos números racionais na reta numérica, observando os exemplos a seguir. Então, aqui eu tenho uma reta. Essa reta numérica, ela é a mesma reta dos números inteiros. Eu tenho aqui a origem. A origem sempre, quem é? Sempre é o zero. Para o lado direito, para frente, nós vamos ter os números positivos. Para o lado esquerdo, para trás, nós vamos ter os números negativos. A distância entre um número e outro, que nós chamamos de módulo, ele tem que ser igual. Ou seja, o módulo de 1 para 2 vai ter que ser o mesmo de -2 para -3, por exemplo. Ok? Ou seja, essa distância daqui para cá, ela terá que ser a mesma distância daqui para cá, para que eu possa fazer essa representação. E, como vocês sabem, uma régua, por exemplo, ela tem várias subdivisões. Por exemplo, entre o 0 e o 1, nós vamos ter 10 subdivisões, que são, no caso, a gente chama de os milímetros. Na régua, cada número representa 1 centímetro. Vai ter régua também que vai mostrar as polegadas, certo? E as subdivisões de polegadas também, certo? Mas no caso aqui da nossa reta numérica, a gente vai dividir de acordo com o que for necessário. Por exemplo, eu quero representar na reta numérica o número racional mais, ou seja, vai estar depois do zero, 1/4. Bom, para a gente fazer essa representação, primeiro é necessário a gente saber entre quais números vai ficar. Se é entre 0 e 1, se é entre 1 e 2, se é depois do 2. Então, para isso, a gente vai fazer a divisão. E para fazer essa divisão, não necessariamente é necessário a gente fazer essa divisão, desculpa a redundância, né? Mas é o seguinte, a gente sabe que 1 dividido para 4 não vai ser maior do que 1. Então, vai ser maior que 0. Ou seja, vai estar entre 0 e 1. Mas vai estar onde? Entre 0 e 1. Então, a gente faz assim, ó. Vamos representar pelas letras A e B, certo? Então, entre as letras A e B, eu vou fazer a observação do denominador.
Nesse caso aqui são 4, então vou dividir em 4 partes, certo? Ó, são 3 pontos, mas se você observar, ó, 1, 2, 3, 4. 4 partes. Onde essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, isso aqui é a terceira, e o 1 aqui seria a quarta parte. Ou seja, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. Ou seja, 4 dividido por 4 vai dar 1. E eu vou ver isso aqui. Então, qual é que eu quero? Eu quero a primeira. Então, essa vai ser a localização. Ok? Localização do número 1/4. Outra, representar na reta numérica o número racional menos 11 terços. Então, menos já vai ser um número menor do que zero. Então, já vai ser para a esquerda. Nesse caso aqui, eu estou observando que 11 é um número maior do que 3. Então, com certeza, vai ser maior do que 1. Então, para isso, eu vou fazer a divisão. A divisão de 11 por 3 vai dar quanto? Vai dar 3, porque 3 vezes 3 são 9. 9 para 11, sobra 2. Certo? Então, vai ser 11 por 3, vai dar 3. 3 inteiros. Então, eu posso afirmar que vai ser depois do menos 3. Esse aqui é o quociente, certo? Esse aqui é o quociente. Então, o quociente é menos 3. Nesse caso, vai estar entre menos 3 e menos 4, que vai ser um número entre esses dois. Bom, mas qual é o ponto que eu vou ter? Vou ter esse ponto aqui, o segundo ponto. Mas a gente vai ter que fazer essa observação aqui. Como o denominador é 3, então dividiremos entre m e n em 3 partes. Ó, o denominador, 3. Então, eu vou dividir em 3 partes. Ou seja, primeira parte, segunda parte e terceira parte. Certo? Então, eu vou ter, no caso aqui, como eu já disse, vou pegar a segunda parte delas. Então, aí está localizado o ponto menos 3 inteiros e 2 terços, que é exatamente esse número aqui, 11 terços. Quer ver? 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Menos 11 terços. Então, menos 11 terços é igual a esse número misto, menos 3, 2 terços, ok? Então, operações. A comparação, desculpa aí. As comparações. Como é que eu faço as comparações? A comparação, a gente vai utilizar daqueles sinais lá. Quais são os sinais? Maior que, menor que ou igual. Seguinte, nós temos que ter critérios. Primeiro critério, todo número racional negativo é menor do que todo número racional positivo. Sempre o número negativo é menor do que qualquer número positivo. Seja de qualquer representação for. Ok? Então, aqui, ó, menos 4,6 e 7,8. Positivo, maior. Menos 1/3, 13. Positivo, maior. Menos 1/5, 3/4. Positivo, maior. Outra. Todo número racional negativo é sempre menor do que zero. Negativo, zero. Zero é maior. Negativo, zero. Zero é maior do que qualquer número negativo. Da mesma forma, menos 6 onzeavos é negativo, então o zero é maior. Na comparação de números racionais negativos, será maior aquele que possuir o menor módulo. Menor módulo, gente, é a menor distância dele até o zero. Ou seja, olha,
do menos 1 para o zero é menor do que a distância, por exemplo, menos 3 para o zero. Então, de menos 3 para o zero é uma distância maior do que menos 1 para o zero. Aí a gente pode observar em relação à dívida. Quem é que deve mais? É quem deve 1 ou quem deve 3? Então, quem deve 3 deve mais. Por isso, ele vai ter que arranjar mais dinheiro. Então, é mais vantajoso quem deve 1 do que quem deve 3. Então, quem está mais próximo do zero, do número negativo, ele vai ter mais vantagem, certo? Já os números positivos, não. Quanto mais eu tenho, melhor para mim, certo? Então, é necessário que a gente saiba dessa diferença. Módulo, quando é positivo, quanto maior o número, melhor para mim. Quando são negativos, quanto menor o número, melhor para mim. Certo? Então, vamos ver aqui. Tem dois números aqui, ó. Menos 1,4 menos 0,2. 0,2, ele é bem pertinho do zero, certo? Esse aqui já vai ser depois do 1. Então, esse aqui está mais perto do zero, então ele é maior. Certo? Outro, comparação de números racionais positivos será maior aquele que possuir o maior módulo. Tá aqui, ó, 12,9, 19,2. Então, ó, 19 com certeza é mais vantagem do que 12. Ok? Obrigado pela atenção, espero ter ajudado.